universidade é uma extensão da nossa vida. Eu falo isso assim, nem falo só por mim, eu falo por todos os meus colegas de departamento, de centro, depois diretores, porque a universidade, ela é a paixão da nossa vida. Eu me lembro que eu fui morar próximo à universidade porque eu ficava 12, 14, 17 horas dentro da universidade. E aos domingos, como a universidade não era fechada, ainda quando eu saía de casa, sábado, que eu ia ao supermercado, quando eu via, eu estava dentro da universidade. Então a universidade realmente, assim, ela era parte integrante da minha vida. Eu me aposentei em 2004, mas eu achei que eu ainda podia fazer muito. Então eu fui convidada para assumir a superintendência da TV Cultura, né? E já estava trabalhando com a professora Nazaré, que era então pró-reitora de extensão, na UFSC TV, na época, né? Hoje é TV UFSC. Então, na verdade, eu não parei. Eu sempre continuei trabalhando com a universidade. Hoje eu sou conselheira da FAPEU, né? Também trabalhei na Coperv e a universidade continua ainda, eu acho até a minha morte, continua fazendo parte da minha vida. Esta é Sidneia Gaspar de Oliveira, professora aposentada do curso de Letras. Ela ingressou na universidade na década de 70 e foi a primeira mulher a assumir o cargo de direção de centro na UFSC. Eu entrei na universidade primeiro como aluna em 1970. Eu fui da primeira turma da Reforma. E foi muito interessante, porque naquela época nós entrávamos sem definir qual curso pelo qual nós optaríamos. Então, na minha turma havia assim, alunos, né, que queriam optar por Direito, outros por Medicina, e eu optei pelo curso de Letras. Então, fiz 4 anos ali. E desde aquela época, quando eu entrei na universidade para a licenciatura, eu já sabia o que eu queria. Eu queria ser professora da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu queria ser professora do curso de Letras. Bem, e quando eu me formei, foi em 73, eu logo fiz o mestrado, né? E concurso também. Naquela época não havia necessidade de já ter concluído mestrado ou doutorado. Então, eu estava recém-iniciando o mestrado e fiz concurso para a universidade. Primeiro entrei como professora substituta do Colégio de Aplicação e, na época, o colégio era ali onde se encontra e depois veio para o centro, onde hoje é o Badesc. Depois retornou para o campus. Na época também, todos os cursos de medicina e engenharia, eles tinham aulas, né, de língua portuguesa. Então, nós, professores de letras, nós íamos a todos os centros para, então, estarmos dando aula, né? Bem, nesta minha vivência lá de professora, eu só tenho que agradecer muito à universidade, porque os meus filhos estudaram no Colégio de Aplicação. Depois também alguns fizeram a Universidade Federal. Também meus grandes amigos são todos da universidade, né? E eu fiz assim, eu acho uma carreira muito boa na universidade, principalmente para as mulheres, porque eu fui a primeira diretora de centro mulher. Até 1981 não havia nenhuma mulher ainda no primeiro ou no segundo escalão, né? Eram convidadas assim, mas num cargo que fosse de carreira mesmo, administrativo, não havia. Havia, assim, algumas mulheres que trabalhavam nas pró-reitorias, tal, mas não no cargo de direção. Foi uma época muito boa, né? Muito desafiadora, porque estávamos recém saindo da ditadura e as primeiras greves estavam acontecendo na universidade. Então, foi bastante difícil, porque nós, professores, ainda não tínhamos
Nós éramos fruto de uma época da ditadura, então nós não sabíamos como nos conduzir bem na democracia. Então alguns faziam greve, outros faziam piquete, e foi uma época muito desafiadora dentro da universidade, mas que havia muito dissenso, né? E isso foi muito bom, porque eu acho que a universidade cresceu muito e isso favoreceu para que houvesse, então, as grandes conquistas.